Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre replicação do DNA. Só para a gente relembrar, o DNA, então, ele é uma molécula, uma fita dupla, né, em dupla hélice, formada por duas cadeias de nucleotídeos. Vamos relembrar da última aula o que é o nucleotídeo mesmo. Então, o nucleotídeo ele é formado por três estruturas principais: um grupo fosfato, uma pentose, que no caso do nosso DNA é a desoxirribose, e uma base nitrogenada, que no caso do DNA a gente viu que pode ser 4, né? Citosina, guanina, timina e adenina. Lembrando também que eu falei para vocês que a adenina só liga-se à timina por duas pontes de nitrogenadas, pontes de hidrogênio, e a citosina só se liga à guanina por 3 pontes de hidrogênio, né? Então, isso foi o que nós vimos na última aula, tá? Então, vamos só lembrar agora, nosso nucleotídeo tem essa estrutura aqui que eu falei para vocês, né? O fosfato, a nossa pentose e a nossa base nitrogenada. Esse primeiro nucleotídeo que eu coloquei aqui para vocês, ele tem uma base nitrogenada chamada guanina, tá? E no DNA, a nossa pentose, ela é formada por 5 carbonos, ó. Carbono 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que o DNA, ele só se forma a partir de um único sentido. Então, a formação do DNA, ela é unidirecional. E qual é esse sentido que a gente fala? O sentido 3 linhas, 5 linhas. E o que é isso? Bom, como ele é formado por duas cadeias, tá? Essa primeira cadeia, então, ela vai se ligar um nucleotídeo a outro nucleotídeo a partir de uma ligação bastante especial que acontece entre o carbono 3' de um nucleotídeo ao grupamento fosfato do próximo nucleotídeo, que está ligado aqui no carbono 5', tá vendo? Então, essa ligação especial que acontece no sentido 3', 5' é uma ligação fosfodiéster. E essa ligação vai ocorrendo com todos os nucleotídeos até formar o nosso código genético, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro nucleotídeo, que é uma guanina, o segundo nucleotídeo, que é uma adenina, o terceiro nucleotídeo, de novo, que é uma adenina, sempre nesse sentido de ligação. 3 linhas, 5 linhas, tá? Beleza. O que vocês têm que saber agora? Não é uma dupla hélice? Se é uma dupla hélice, eu preciso da minha outra fita, da minha fita paralela. Só que, vamos lembrar que a minha guanina só se liga a uma citosina, tá? E como ocorre só no sentido 3 linhas, 5 linhas, o que acontece? Bom, eu vou colocar meu nucleotídeo aqui, ó, que bonitinho. E esse nucleotídeo, ó, ele vai estar disponível de novo com 5 carbonos. 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha, mas ele é encaixado de maneira inversa, tá? E aí ocorre uma ligação de novo no sentido 3 linha, 5 linha. Mesmo que tá ocorrendo de ponta cabeça, depois a gente vai ver como que isso é feito, vai ser nesse sentido 3 linha, 5 linha, tá? A adenina vai se ligar a uma timina, de novo, o nucleotídeo é colocado de maneira inversa, no sentido 3 linhas, 5 linhas. Por quê? Só é sintetizado nesse sentido, tá bom? E meu outro nucleotídeo, de novo, vai ligar com uma adenina. Lembrando que as ligações entre nucleotídeos, elas só acontecem através de umas ligações especiais chamadas pontes de hidrogênio. Guanina, citosina faz 3 pontes de hidrogênio, enquanto que a timina e a adenina faz 2 pontes de hidrogênio. Então, vocês têm que saber, então, que o sentido dessa duplicação, dessa replicação, é sempre 3 linha, 5 linha. Outra coisa que é importante vocês saberem é que a replicação, ela é semi-conservativa. O que é isso? Sempre vai manter um molde, sempre vai manter uma base do DNA que lhe deu origem, tá? E ela acontece quando?
ela antecede a divisão celular. Então, antes que ocorra a divisão celular, o nosso núcleo duplica todo o material genético para que a nova célula tenha o mesmo número de material genético, tá? Então, o que é uma replicação semi-conservativa? Então, aqui, ó, eu tenho aqui a minha fita dupla de DNA, tá? Quando vem, então, a minha helicase, que é uma enzima que a gente vai falar daqui a pouco, abre essa fita de DNA, e aí vem uma outra enzima que a gente vai falar também daqui a pouquinho, que é a DNA polimerase, vai adicionando nucleotídeos nessa fita de DNA que foi aberta, e no final toda essa fita aqui vai ser aberta, e a gente vai ter a constituição de duas novas fitas de DNA, mantendo a fita molde, né, como base, e surge uma nova fita complementar, tá? Então, a gente vai ter o nosso material genético todo duplicado para que possa ocorrer a divisão celular. Bom, vamos continuar então falando da nossa replicação. Agora eu vou explicar para vocês o processo, que ele ocorre, tá? A primeira fase que nós vamos falar é o que eu chamo de desenrolamento. Esse desenrolamento, para ele acontecer, você vai precisar de duas enzimas importantes. A primeira, que eu chamo de topoisomerase, e a segunda, que eu chamo de helicase. Então, nós temos lá a nossa fita dupla hélice, tá? Toda juntinha, unidas pelas pontes de hidrogênio dos seus nucleotídeos, tá? Essa enzima aqui, ela vai regular a torção dessa fita. Então, ela vai regular o quanto que esse DNA vai estar enrolado. Então, o que ela vai começar para abrir? Para abrir, primeiro ela vai ter que desenrolar. Então, essa topoisomerase vai correndo a fita, desenrolando a mesma, tá? Aí, vem essa segunda enzima bastante importante, que é a nossa helicase. A helicase vai fazer o quê? Ela vai vir quebrando as nossas pontes de hidrogênio. Então, ela vai romper essas pontes de hidrogênio da nossa fita de DNA. Então, o que acontece? A topoisomerase vai desenrolar a minha fita e, na sequência, a helicase vai vir abrindo as pontes de hidrogênio, certo? Bom, passa pela primeira fase, então, que é como se a gente estivesse abrindo dois fios. Conforme vai abrindo os fios, vai aumentando a torção aqui. Então, a topoisomerase vai fazer justamente isso, vai aliviando a torção no resto da fita, que é provocada pela abertura feita pela helicase. Aí, a gente vai para as outras duas fases. A segunda fase é o que a gente chama de síntese contínua do DNA, e a terceira fase é o que a gente chama de síntese descontínua do DNA, tá? Bom, então eu falei para vocês que ocorre uma síntese contínua e uma descontínua. Como que é contínua? Lembra que a síntese do DNA, ela só ocorre no sentido da fita 3' 5'. Mas por que nesse sentido 3' 5'? Porque a polimerase, ela só atua no sentido 5', 3'. Então, a minha fita, para ser contínua, tem que estar na abertura, tem que estar na direção 3', 5'. Porém, a polimerase vai estar colocando os nucleotídeos para lá, no sentido da abertura da fita. Então, ela vai estar trabalhando no sentido 5', 3'. Bom, então a topoisomerase previne a torção, a helicase quebra as pontes de nitrogênio, aí vem quem? A nossa polimerase, e vai adicionar os nucleotídeos na nossa fita aberta. Quando ela vai fazendo isso, ó, ela vai refazendo a minha fita, tá? Então, aqui, a fita 3', 5' é o meu molde e tá sendo sintetizada a fita 5', 3'. Então, isso porque minha DNA polimerase tá atuando no sentido 5', 3', tá? Como? Bom, então, abro minha fita, uma fita contínua, a helicase abre a fita, expõe os nucleotídeos. Então, aqui no sentido 3', 5', lá, ó, quando eu abro, sobra uma timina, uma adenina, uma citosina e uma guanina. Aí vem a polimerase e vai adicionando esses nucleotídeos novos. Então, na timina liga uma adenina, na adenina liga uma timina, na citosina liga uma guanina e na guanina liga uma citosina. Nessa primeira aqui,
Então, vai acontecer de maneira contínua, porque é o sentido correto da produção do DNA, tá? Aí, a fita adiciona essas proteínas aqui, que a gente chama de SSB, só para evitar que até a DNA polimerase chegar nessa parte que está aberta, não ocorra de novo uma torção entre as duas fitas abertas. Depois, conforme a DNA polimerase vai se aproximando, elas são retiradas e os novos nucleotídeos são adicionados para sintetizar uma nova fita, tá? Bom, isso é fácil, então, nessa fita que é contínua. Já nessa fita aqui, ela é descontínua. Então, o que que acontece, tá? O que que a gente vai ter? Ela vai estar no sentido 5 linha, 3 linhas. Só que a minha polimerase só trabalha no sentido 5 linha, 3 linha, né? Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que ter a ajuda de o que a gente chama de primer, tá? Então, associada à nossa helicase aqui agora, vem uma outra enzima que a gente chama de primase, e essa primase adiciona os primers. Os primers são um conjunto de ribonucleotídeo, um pedacinho de DNA, que vai dar o sinal para que a polimerase venha a adicionar os nucleotídeos no sentido 3 linha, 5 linha da fita, então ela vem no contrário, e a polimerase vai atuar no seu sentido correto daí, que é o 5 linha, 3 linha, porque ela vai vir de maneira inversa. Só que a cada fragmento vai tendo pausas, vai tendo erro. Então, sempre a primase vai ter que ir adicionando novos primers. Então, aqui, ó, ela adicionou um novo primer, que é o sinal para começar a colocar os nucleotídeos. Aí, a polimerase vai passando, vai colocando, as SBs vão atuando de novo para evitar que as duas cheguem. E essa síntese agora, ela é descontínua, tá vendo que ela vai acontecendo através de fragmentos. Colocou um prime aqui, a polimerase sintetiza um pedaço. Aí coloca outro prime aqui e a polimerase vai sintetizando um pedaço, porque ela tem que ir identificando esse sentido da produção do seu DNA, tá bom? Então, ó, quando a primase vai adicionando os primers, a polimerase depois vem sintetizando nucleotídeos até emendar um primer que foi adicionado ao outro primer que está adicionado aqui, tá? Então, por isso que a gente fala que ela é descontínua, ok? Então, como eu disse para vocês, a síntese de DNA, ela é semi-conservativa, ó, porque mantém-se uma fita do DNA antigo e só é sintetizado a outra parte. Então, 50% da fita sintetizada é antiga e só 50% da fita é nova, tá? Isso para as duas fitas, tá? Lembrando que aqui ela é sintetizada a partir dos primers, tá? Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é um pouquinho sobre o fragmento de Okazaki. O que é o fragmento de Okazaki, tá? É o conjunto de um primer com um pedacinho de DNA que acabou de ser sintetizado, tá? Então, a cada novos fragmentos de Okazaki, quando chega o DNA recém-sintetizado desse primer, que vai chegar aqui nesse outro primer, precisa de uma outra enzima que a gente chama de DNA ligase, que vai ligar um fragmento de Okazaki a outro fragmento de Okazaki, deixando então essa fita agora contínua como essa outra fita aqui, tá? Então, a nossa replicação, ela é dividida em uma replicação contínua, que ocorre no sentido certinho, 3 linhas, 5 linhas, e uma replicação descontínua, que é aquela que ocorre no sentido oposto da fita, tá? Então, quando ela busca esse sentido 5 linha, 3 linha na fita do sentido oposto, ela precisa da ajuda da primase, que vai adicionar os primers, para então sintetizar as nossas novas fitas de DNA. E o que liga um fragmento a outro fragmento, então, é uma enzima chamada DNA ligase, a mesma que depois vai unir as pontes de hidrogênio que foram abertas no outro processo que a gente vai chamar ali na frente de transcrição, tá?
Então, isso é o nosso processo de replicação do DNA, certo? Espero que tenham compreendido, tá? E o próximo processo a ser estudado é o que a gente chama de transcrição.